Sorria com alegria, mais uma edição do quadro Rav Sani Responde. E eu recebi perguntas no Instagram, no direct, no Instagram, @byravsani. A produção selecionou a pergunta do seguidor, Rafael. Ele pergunta o seguinte: qual é a crença judaica sobre o final dos dias? Qual é a visão judaica sobre o Messias? Vamos responder, não saiam daí. Então vamos responder a pergunta do seguidor Rafael. Tem muito o que falar sobre esse tema. O tema do Messias está vinculado intrinsecamente com o tema do final dos dias. Prestem muita atenção nesse vídeo, prestem muita atenção nas informações que eu irei compartilhar com vocês. Qual é a crença judaica sobre o final dos dias? O termo final dos dias é extraído da Torá, no livro de Bamidbar, Números. Isso sempre foi usado como uma referência à era messiânica. E, portanto, exploraremos, embora de maneira breve, a crença judaica na vinda do Mashiach, Messias. O que significa a palavra Mashiach? Mashiach é a palavra hebraica para Messias. Messias significa um salvador, ou o esperado como libertador. Na verdade, a palavra Mashiach em hebraico significa ungido. Em hebraico bíblico, o título Mashiach era concedido a alguém que atingisse uma posição de nobreza e importância. Por exemplo, o sumo sacerdote, o Kohen Agadol, é mencionado como Kohen HaMashiach. Na literatura talmúdica, o título Mashiach, ou Melech HaMashiach, o Rei Messias, está reservado para o líder judaico que redimirá Israel no final dos dias. Agora, em que consiste a crença no Messias? Um dos princípios da fé judaica, enumerados por Maimônides, o grande rabino, filósofo, médico, é que um dia surgirá um líder judeu, dinâmico, um descendente direto da dinastia do rei Davi, que reconstruirá o templo em Jerusalém e reunirá judeus de todas as partes do mundo, levando-os de volta à terra de Israel. Todas as nações do mundo reconhecerão o Messias como um líder mundial e aceitarão o seu reinado. Na era messiânica haverá paz no mundo, não haverá mais guerras nem fome, em geral, um alto padrão de vida mundial. Toda a humanidade adorará um único Deus e terá um modo de vida mais espiritual e moral. A nação judaica estará ocupada com o estudo da Torá e no entendimento dos seus segredos. A vinda de Mashiach completará o propósito de Deus na criação do universo. O homem construirá uma morada para Deus nos mundos inferiores, revelando a espiritualidade inerente no mundo material. Então você deve estar se perguntando, mas isso não é um sonho utópico? Não, definitivamente não. O judaísmo crê ardentemente que com a correta liderança a humanidade pode mudar e mudará. A qualidade de liderança do Mashiach significa que por meio de sua personalidade dinâmica e cativante e seu exemplo de vida, aliados a uma humildade clara, ele inspirará todas as pessoas a lutarem pelo bem. Ele transformará um sonho aparentemente utópico numa realidade. Ele será reconhecido como um homem de Deus, com qualidade de liderança, maiores até do que a do próprio Moisés, Moshe Rabbeinu. Na sociedade atual, muitas pessoas estão desoladas com a falência dos padrões morais e éticos. A vida não tem valor, o crime é comum, o abuso de drogas e do álcool está aumentando, os jovens perderam o respeito pelos mais velhos. E, ao mesmo tempo, a tecnologia avançou em saltos gigantescos. Não há dúvida de que hoje, se corretamente canalizados,
o homem tem todos os recursos necessários para criar um bom padrão de vida para toda a humanidade. Ele carece apenas de vontade social e política. O Messias irá inspirar todos os homens a atingirem aquela meta. Agora, por que a crença num Messias humano? Por que ele tem que ser humano? Algumas pessoas acreditam que o mundo evoluirá para si mesmo numa era messiânica sem um líder humano, mas o judaísmo rejeita essa crença. A história humana sempre foi dominada por construtores de impérios sedentos pelo poder. Outros acreditam que Armagedon, que o mundo se autodestruirá, seja por guerra nuclear ou pelo terrorismo. Já o judaísmo rejeita essa opinião também. Nossos profetas falam sobre o advento de um líder humano, carne e osso, cuja magnitude o mundo ainda não viu. Seu exemplo e liderança ímpares vão inspirar a humanidade a mudar de direção. Você deve estar se perguntando, aonde esse conceito do Messias está mencionado nas Escrituras Sagradas? Bom, as Escrituras estão repletas de citações messiânicas. Em Devarim, no capítulo 30, no versículo 1, Moshe profetiza que depois de os judeus terem sido espalhados aos 4 cantos da terra, virá um tempo no qual eles se arrependerão e voltarão a Israel, onde cumprirão todos os mandamentos da Torá. O profeta gentil Bilam profetiza que esse retorno será liderado pelo Mashiach. Isso está escrito no livro de Bamidbar, no capítulo 24, no versículo 17, 18, 19 e 20. E Yaakov se refere ao Mashiach pelo nome Shiló, no livro de Bereshit, Gênesis, no capítulo 49, no versículo 10. Agora, que tipo de líder será esse tal Mashiach, o Messias? Mashiach será um homem que possui qualidades extraordinárias. Será proficiente tanto nas tradições escritas quanto nas orais da nossa Sagrada Torá. Lutará incessantemente pela observância da Torá entre os judeus e pela observância das 7 leis de Noé, entre os não-judeus. Ele será escrupulosamente observante e encorajará outros a atingirem os mais altos padrões. Defenderá princípios religiosos e reparará as brechas em seu cumprimento. Acima de tudo, Mashiach será considerado um verdadeiro rei, uma pessoa que lidera o caminho no serviço a Deus, totalmente humilde e inspirador. Quando ele virá? Nós esperamos por ele todos os dias. Os judeus antecipam a chegada do Mashiach todos os dias. Nossas preces estão repletas de pedidos a Deus para introduzir a era messiânica. Até nos portões das câmaras de gás, muitos judeus cantaram a melodia Ani Maamin, Ani Maamin, Ani Maamin, que significa eu acredito, eu acredito. Beviat HaMashiach, Beviat HaMashiach, Ani Maamin. Na vinda do Messias, Ani Maamin, eu acredito. No entanto, o Talmud declara que há um tempo predestinado para Messias vir. Se formos merecedores, ele pode vir até antes do tempo predestinado. Esse final dos tempos permanece um mistério. Porém, o mesmo Talmud declara que será antes do ano hebraico de 6.000. E nós estamos hoje no ano judaico de 5.784. Isso não afasta a possibilidade de Mashiach chegar hoje e agora, se merecermos. Deve-se notar que muitas autoridades da Torá são da opinião de que estamos na época do Mashiach. Nós estamos na época que se aproxima da vinda do Mashiach. Existe um conceito que se chama Ikveta de Meshicha. Ikveta é calcanhar. Nós estamos já escutando os passos, o calcanhar da vinda do rei Mashiach. O Rebbe de Lubavitch, grande líder da dinastia de Lubavitch Chabad, declarou em diversas ocasiões que a Geulah, que
que a redenção da era messiânica está muito próxima. Mashiach poderia chegar a qualquer momento. O meu mestre em Israel me prometeu que a nossa geração receberá o Messias. E ele pediu para que nós rezássemos por ele, para que ele também tivesse o mérito de receber a vinda do Mashiach. Agora, o Mashiach pode chegar a qualquer hora, em qualquer geração? Sim. Em toda geração, uma pessoa que potencialmente poderia ser o Mashiach. Quando Deus decidir que chegou a época, ele concederá sobre aquele indivíduo os poderes necessários para que ele precipite a redenção. E o que acontecerá exatamente quando o Mashiach vier? O Maimônides escreve em suas obras. Ele declara no Mishneh Torah, uma de suas principais obras literárias, que foi um compilado de toda a tradição alárrica das leis judaicas, que Mashiach primeiro reconstruirá o templo e então reunirá todos os exilados. Jerusalém e o templo serão o foco da adoração divina. E de Tzion brotará a Torá, igual nós cantamos, que mitzion tetze Torá, o Dvar Hashem Yerushalayim, e a palavra do Eterno de Jerusalém. O Sanedrim, o Supremo Tribunal Judaico, com 71 sábios, será estabelecido e decidirá sobre todos os assuntos da lei. Nessa época, todos os judeus voltarão à completa observância e prática da Torá. Deve-se notar que nessa época atual, de grande assimilação, um retorno sem precedentes de judeus aos verdadeiros valores da Torá tem ocorrido. Esse fenômeno de Baal Teshuvah, que alguém retornou e se arrependeu dos seus atos e abriu uma página nova em sua vida, está aumentando e abre um caminho para um completo retorno na era messiânica. Você se pergunta se haverá milagres? O Talmud discute essa questão e novamente chega à conclusão de que se tivermos merecimento, a Geulah, a redenção e a vinda do Mashiach, de Messias, será acompanhada por milagres, se nós merecermos. No entanto, a realização do sonho da vinda do Mashiach, mesmo que ocorra naturalmente, isso sim será o maior milagre. Segundo algumas tradições, o próprio Deus, Hashem, reconstruirá o terceiro templo e, de acordo com outras, será reconstruído pelo rei Messias, ao passo que outros sugerem uma combinação das duas opiniões. Alguns sugerem que haverá dois períodos distintos na era messiânica. A primeira é um período não miraculoso, que levará a um segundo período repleto de milagres. O mesmo Maimônides escreve: nem a ordem da ocorrência desses eventos, nem seus detalhes exatos estão entre os princípios fundamentais da fé. Deve-se esperar e acreditar na concepção geral do assunto. O que será feito do mundo como o conhecemos hoje? Inicialmente, não haverá mudança na ordem do mundo, exceto sua prontidão em aceitar o governo do Rei Messias. Todas as nações do mundo se esforçarão para criar uma nova ordem mundial na qual não haverá mais guerras ou conflitos. Inveja, ódio, ganância e discórdia política do tipo negativo desaparecerá e todos os seres humanos lutarão apenas pelo bem, pela bondade e pela paz. Na era messiânica, haverá grandes avanços na tecnologia, permitindo um alto padrão de vida. A comida será farta e custará pouco. No entanto, o foco da aspiração humana será a busca do conhecimento de Deus. As pessoas se tornarão menos materialistas e mais espirituais. Eu vou lhe contar o que precede a chegada de Mashiach. O Talmud descreve o período imediatamente anterior ao advento de Mashiach como uma época de grande conflito. Haverá uma recessão mundial e os governos serão controlados por opressores. Será nessa situação problemática que se dará a vinda do Messias. Há uma tradição de que ocorrerá uma grande guerra, chamada Guerra de Gog e Magog. E há muita especulação sobre a hora exata dessa guerra em relação à chegada de Mashiach. Há uma tradição de que o profeta Elial virá ao mundo anunciar a chegada iminente do Messias. No entanto, segundo outras opiniões, Mashiach pode chegar sem ser anunciado. Elial viria, então, para ajudar no processo de paz. Alguns sugerem que se Mashiach chegar em seu tempo predestinado,
então Elial anunciará sua chegada. Mas, se Mashiach vier de repente, então Elial aparecerá depois que Mashiach vier. Como foi mencionado antes, não está claro quando exatamente esses eventos ocorrerão. No entanto, esta incerteza não afeta o tema geral da chegada de Mashiach. Quando ocorrerá Tchiat HaMeitim, a ressurreição dos mortos, um dos princípios da fé judaica é a crença na ressurreição dos mortos, na vinda do Messias. Então, segundo o Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah, tem um texto antigo, cabalista, que diz o seguinte: a ressurreição ocorrerá 40 anos após a chegada do Messias. No entanto, determinados indivíduos justos se erguerão com a vinda de Mashiach. Todos os mortos ressuscitarão na terra de Israel. Há um pequeno ossinho aqui atrás, na nuca, que se chama luz, osso luz, e alguns o identificam como cóccix. A partir desse ossinho, o corpo será reconstruído no tempo da Tchiat HaMeitim, da ressurreição dos mortos. Nossas tefilot, nossas preces diárias, estão repletas de pedidos pela ressurreição e há muitos costumes conectados com isso. O que nós podemos fazer hoje para aproximar a vinda do Messias? Em geral, a humanidade deve se esforçar para realizar mais atos de bondade. O judeu está obrigado a estudar e estar consciente da Geulah, da redenção, e a fortalecer sua fé na suprema e iminente chegada de Mashiach. A tzedakah, a caridade, é um catalisador para a redenção. E todos os dias em nossas preces nós imploramos, muitas vezes, pela reconstrução de Jerusalém, pela reunião de todos os exilados e pelo retorno da observância da Torá sob a liderança do Mashiach. Então, meu querido seguidor Rafael, espero ter respondido às suas dúvidas e ter colaborado com esses fundamentos da Torá. E você que assistiu esse vídeo, fortifique a sua fé na vinda do Mashiach, pratique o bem e com certeza nós estamos próximos desse momento. Igual o profeta, ele já eternizou dentro das Escrituras Sagradas que os dias estão chegando e vai ter fome na terra. Vener av baaretz. Lor av lalechem, não é fome de pão. Velot sama lamaim, também não é sede de água. Ki im lishmo divrei Hashem. E sim uma sede por espiritualidade. É o que nós estamos vivenciando em nossa geração. Yehi Ratzon, que seja a sua vontade, que nós possamos receber Melech HaMashiach, o Mashiach, Bimhera ve'ameinu, que seja próximo, que seja em breve em nossos dias. Anima a mim, eu acredito. Be'emunah shlema, com fé completa. Beviat HaMashiach, na vinda do Messias. Ve'af al pi sheitmamea, e mesmo que ele demorar, im kol zeh achakelo, mesmo assim eu estou esperando por ele. Bechol yom sheyavo, todos os dias, para que ele chegue e concretize a sua missão. Muito obrigado e até a próxima edição.